os hormônios que te fazem sentir jovem e como ativá-los naturalmente aos 60. Um plano real, simples e emocionante para recuperar sua vitalidade, disposição e prazer de viver, mesmo depois dos 60 anos. Você já sentiu que a energia sumiu, que o desejo diminuiu, que o corpo já não responde como antes? Neste vídeo revelador, você vai descobrir que isso não é apenas o tempo passando, é o seu corpo pedindo equilíbrio hormonal. Aprenda como reativar naturalmente testosterona, GH, dopamina, serotonina, melatonina e ocitocina. Quais alimentos e hábitos estimulam cada um desses hormônios? O plano prático de 7 dias para reiniciar sua juventude de dentro para fora. Como pequenas mudanças na sua rotina podem restaurar sua energia, libido e bem-estar emocional. O verdadeiro segredo para sentir-se vivo novamente, sem depender de remédios. Este vídeo é para quem está nos 60, 70, 80 e não quer aceitar o cansaço como destino. Busca uma abordagem natural, sensível e baseada em ciência. Deseja reencontrar o prazer pela vida, o entusiasmo e o toque verdadeiro. A juventude não é um número, é um estado químico. E você vai aprender como produzi-lo de novo, com o corpo que tem, na idade que tem, com os recursos que já estão dentro de você. Inscreva-se no canal e ative as notificações para mais conteúdos que cuidam da sua saúde, longevidade e sexualidade, com verdade e emoção. Você já teve a sensação de que está envelhecendo rápido demais? Que algo invisível está drenando sua energia, sua disposição, até mesmo sua vontade de viver intensamente? É como se, de um dia para o outro, o corpo já não respondesse do mesmo jeito. O espelho mostrasse alguém que você mal reconhece. E os pequenos prazeres da vida fossem substituídos por cansaço, desânimo e silêncio. Mas e se eu te dissesse que isso não é apenas o tempo passando, e sim algo que pode ser ativado ou desativado de dentro para fora? O nome disso é hormônio. E eles não são apenas substâncias químicas, são os verdadeiros condutores da sua juventude. Sim, mesmo após os 60. A ciência hoje já provou que é possível reativar a produção natural desses mensageiros da vitalidade. E que o envelhecimento, como você conhece, pode ser adiado, ou até mesmo reprogramado. Mas antes de te mostrar como, deixa eu te contar uma coisa que pouca gente fala. A maior parte dos sintomas que as pessoas aceitam como normais da idade tem uma causa silenciosa: o desequilíbrio hormonal, fadiga constante, dificuldade para perder peso, falta de desejo sexual, perda muscular, oscilações de humor, enxaquecas, dores sem explicação. Tudo isso pode estar ligado à baixa produção de hormônios essenciais. O que muda tudo é que muitos deles ainda estão aí dentro de você, só esperando o gatilho certo para voltarem a agir. Vamos começar pelo primeiro grande pilar da sua energia vital: a testosterona. Ela é muito mais do que um hormônio sexual. A testosterona regula sua força muscular, seu humor, sua motivação e até sua clareza mental. Tanto homens quanto mulheres produzem esse hormônio, e os níveis caem em média 1% ao ano a partir dos 40 anos. Mas o que pouca gente sabe é que, com simples ajustes diários, é possível estimular o seu corpo a produzir mais, naturalmente. O que ativa a testosterona? O principal aliado é algo gratuito, mas cada vez mais raro na vida moderna: sono profundo e regular. Durante a fase REM do sono, especialmente entre meia-noite e 4 da manhã, o corpo libera os picos hormonais mais importantes. Dormir menos de 7 horas por noite interrompe esse ciclo e reduz em até 30% a liberação de testosterona. Agora imagine o efeito disso acumulado por anos. Outro gatilho natural poderoso é o movimento de força. Pesquisas feitas com idosos entre 60 e 75 anos mostram que apenas 20 minutos de exercícios resistidos 3 vezes por semana aumentaram em até 25% os níveis de testosterona livres no sangue após 10 semanas. Você não precisa levantar peso como um atleta. Basta fazer algo como agachamentos, apoios de braço ou até subir escadas com intenção.
O importante é dar ao corpo o estímulo que ele reconhece como sinal de renovação. E se falarmos em alimentação, há 3 nutrientes indispensáveis para esse hormônio voltar à ativa. Zinco, encontrado em sementes de abóbora, lentilhas e carne vermelha magra. Vitamina D3, que pode ser absorvida pela exposição ao sol por 15 minutos por dia, especialmente nas manhãs. E gorduras boas, como as do azeite de oliva extra virgem, castanhas e abacate. Esses elementos formam a base da matéria-prima, que o corpo usa para fabricar testosterona de forma eficiente. Agora vamos ao segundo protagonista da juventude, o hormônio do crescimento, conhecido como GH, Growth Hormone. Ele é o responsável pela regeneração celular, pelo aspecto jovial da pele, pelo tônus muscular e até pela melhora cognitiva. Ele também entra em queda progressiva a partir dos 30 anos, mas é profundamente responsivo a 3 estímulos naturais: jejum intermitente, sono profundo e exercício em alta intensidade por curtos períodos. Um estudo publicado no Journal of Clinical Endocrinology mostrou que homens de 60 a 75 anos que praticaram jejum de 16 horas 2 vezes por semana tiveram um aumento médio de 1.300% nos níveis de GH após 3 meses. Mulheres na mesma faixa etária também tiveram um aumento expressivo, de até 900%. Isso porque o GH é liberado em picos justamente quando o corpo está em repouso digestivo. Além disso, exercícios chamados de HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade. Mesmo em adaptações leves, como caminhar por 1 minuto rápido e 2 minutos lentos em sequência, também ativam fortemente a produção natural de GH. E o melhor, não exige academia, nem aparelhos, só um compromisso com seu corpo. Mas talvez o hormônio mais negligenciado e, ao mesmo tempo, o mais poderoso para restaurar o prazer pela vida seja a ocitocina, o hormônio do afeto. Em idosos, a ocitocina está diretamente ligada à redução de dores crônicas, melhora do humor, ligação afetiva e até prevenção de doenças degenerativas. E sua produção está ligada a algo profundamente humano: toque físico, empatia, conexões sociais sinceras. Uma pesquisa da Universidade de Stanford acompanhou idosos que participaram de grupos de convívio baseados em música, dança leve e troca de histórias de vida. Em apenas 4 semanas, os níveis de ocitocina medidos na saliva haviam dobrado. Mas o mais impressionante foram os relatos. Sensação de rejuvenescimento, melhora na libido e vontade de viver. E aqui entra algo poderoso. O seu corpo responde à forma como você se relaciona com o mundo. Hormônios são como espelhos da sua rotina, das suas emoções e da sua alimentação. Eles reagem ao ambiente interno e externo. E a boa notícia é que você pode começar a reverter isso ainda hoje, sem depender de hormônios sintéticos, sem depender de médicos ou promessas milagrosas. Nos próximos minutos, vamos explorar os outros hormônios que completam esse mapa da juventude e te mostrar como reativar todos eles com ações simples e poderosas. Inclusive, vamos falar do hormônio que ninguém associa ao prazer, mas que, sem ele, o desejo morre. E também sobre um ritual noturno pouco conhecido que estimula a regeneração hormonal enquanto você dorme. Continue comigo, porque entender seus hormônios é o primeiro passo para sentir-se vivo de novo. E você vai perceber que o tempo ainda está a seu favor. Existe um tipo de energia que não vem do café, nem de vitaminas, nem de motivação externa. É uma força interna, silenciosa, mas poderosa, que se manifesta quando o corpo está em equilíbrio. Ela aparece quando acordamos com disposição, quando nos sentimos confiantes, quando o desejo pelo toque e pela vida volta a florescer. Essa força tem um nome: equilíbrio hormonal completo. E agora vamos falar de um dos hormônios mais negligenciados pela medicina tradicional, mas que está diretamente ligado à vitalidade, à disposição e até à longevidade: a melatonina. Muita gente pensa que a melatonina é apenas o hormônio do sono. Mas o que poucas pessoas sabem é que ela também atua como um poderoso antioxidante natural. Ela protege o cérebro do envelhecimento precoce, ajuda a regular outros hormônios e está ligada até ao controle do peso. Sim,
A falta de melatonina pode estar sabotando sua saúde metabólica e emocional sem que você perceba. Mas o que causa essa deficiência tão comum? A resposta pode estar na sua tela. Luz artificial, especialmente a luz azul dos celulares e televisores, reduz drasticamente a produção natural de melatonina. E o corpo, ao não reconhecer mais o cair da noite, perde sua principal referência de descanso e reparação. Felizmente, o corpo ainda sabe o caminho de volta. Estudos comprovam que expor os olhos à luz natural por pelo menos 15 minutos nas primeiras horas da manhã reprograma o cérebro para produzir melatonina à noite, no horário certo. Além disso, evitar luz intensa 2 horas antes de dormir e adotar rituais de relaxamento, como leitura, música suave ou banhos quentes, pode aumentar em até 300% a liberação natural da melatonina. Tudo sem precisar de cápsulas. E agora chegamos a um hormônio decisivo para homens e mulheres que desejam voltar a sentir prazer de verdade: a dopamina. A dopamina é o hormônio da motivação, do prazer antecipado, da paixão e do foco. Quando você sente vontade de sair da cama, de fazer algo novo, de tocar quem você ama, a dopamina está ali. O problema é que ela se esgota silenciosamente com rotinas sem propósito, com excesso de estresse e principalmente com alimentação rica em açúcar e processados. Mas a dopamina também responde rápido aos bons estímulos. Um estudo realizado na Alemanha com adultos acima dos 60 anos revelou que apenas 30 minutos de caminhada ao ar livre 3 vezes por semana, combinados com desafios mentais simples, como palavras cruzadas, sudoku ou aprender algo novo, aumentaram significativamente a produção de dopamina, levando a melhora na libido, concentração e humor em mais de 70% dos participantes. Outro segredo é a recompensa emocional verdadeira. Coisas simples como cuidar de um jardim, terminar um pequeno projeto ou fazer algo criativo com as mãos, como cozinhar, pintar ou escrever, ativam os mesmos circuitos cerebrais que grandes conquistas, e a dopamina reage muito melhor a pequenas vitórias frequentes do que a uma recompensa distante. Agora vamos para um dos hormônios mais sensuais que existem, a endorfina. Conhecida como o hormônio do prazer físico, da sensação de bem-estar e até do êxtase, a endorfina é liberada naturalmente quando o corpo entra em movimento, mas também quando rimos, quando ouvimos música envolvente, quando dançamos, mesmo que devagar, ou quando nos entregamos a momentos de intimidade sincera. Há pesquisas com idosos em programas de dança terapêutica que mostram uma redução de até 45% na percepção de dores articulares em apenas 5 sessões semanais. Isso não só pela movimentação física, mas pela liberação intensa de endorfinas, que bloqueiam os receptores da dor e aumentam a sensação de prazer pela vida. E aqui entra uma chave pouco comentada. A sensualidade após os 60 não desaparece. Ela apenas muda de linguagem. O corpo talvez não tenha mais a mesma velocidade, mas ele adquire outra potência, a da consciência do toque, da conexão emocional profunda, da presença. E é justamente essa forma de entrega que ativa os hormônios da juventude com mais intensidade do que o desejo passageiro. Você não precisa de um novo corpo para sentir tudo de novo. Precisa de um novo estado hormonal. E para fechar este bloco, vamos falar de um hormônio que carrega um nome doce, mas uma força avassaladora: a serotonina. Ela regula o humor, combate a ansiedade, traz estabilidade emocional e, pasme, influencia diretamente o apetite sexual. Pessoas com baixa serotonina tendem a sentir menos prazer nas coisas simples da vida, e isso inclui o prazer de estar com o outro. Mas onde está o segredo? No intestino. Mais de 90% da serotonina é produzida no intestino. E, se a flora intestinal está em desequilíbrio, algo muito comum após os 50, a produção de serotonina desaba. Sintomas como insônia, irritabilidade, tristeza sem motivo, compulsão por doces e até falta de libido podem ter origem intestinal e não emocional. E como restaurar isso? Com um simples trio diário: probióticos vivos encontrados em iogurtes naturais, kefir e chucrute, prebióticos como aveia, banana verde e batata doce, e fibras naturais que alimentam as boas bactérias e restauram o ecossistema intestinal.
Ao cuidar do seu intestino, você está cuidando do seu cérebro, do seu prazer e do seu envelhecimento. Agora, imagine por um instante todos esses hormônios voltando a circular livremente pelo seu corpo. A força da testosterona, a regeneração do GH, a paz da melatonina, a paixão da dopamina, o calor da endorfina, a leveza da serotonina e o carinho da ocitocina. Isso não é fantasia, é bioquímica natural, ao alcance das suas decisões diárias. Imagine acordar e já saber que seu corpo vai te acompanhar, sentir que a energia voltou, que o humor está estável, que a mente está clara e que o desejo de viver, aquele impulso natural, quase esquecido, voltou a fazer parte dos seus dias. Isso não é um sonho distante. É o resultado de uma rotina simples, mas profundamente alinhada com seu ritmo biológico. E é isso que vamos construir agora. O seu protocolo de 24 horas para ativar os hormônios da juventude, com hábitos específicos para manhã, tarde e noite. Vamos começar pela manhã, o momento mais decisivo para definir como seus hormônios vão se comportar ao longo do dia. Ao acordar, antes mesmo de pensar em café, exponha seus olhos à luz natural por pelo menos 15 minutos. Isso ativa o ciclo circadiano. Informa ao seu cérebro que é hora de interromper a produção de melatonina e iniciar a liberação de cortisol em níveis saudáveis, aquele que dá disposição e foco logo cedo. Sem essa luz, o corpo se confunde e o dia começa em desequilíbrio. Depois disso, se possível, movimente-se. Não precisa correr ou levantar peso. Basta uma caminhada leve ao ar livre ou alongamentos conscientes dentro de casa, com respiração profunda. Isso ativa a produção de dopamina e endorfinas e já inicia o estímulo para a produção de testosterona e GH, tudo antes do café da manhã. Falando em café da manhã, aqui está um ponto crítico. O que você come nas primeiras 2 horas do dia pode amplificar ou sabotar todos os seus hormônios. Evite picos de açúcar, nada de pães brancos, sucos artificiais ou cereais refinados. Prefira um café da manhã rico em gorduras boas, proteínas e fibras. Um exemplo poderoso? Ovos mexidos com azeite de oliva e sementes de chia, acompanhados de abacate ou iogurte natural com canela. Isso regula o índice glicêmico e estabiliza a produção hormonal por horas. Agora vamos para o período da tarde, quando os hormônios tendem a oscilar e o corpo pede equilíbrio. Evite longos períodos sentado. Se você trabalha sentado, levante-se a cada 60 minutos e caminhe por 2 ou 3 minutos. Estudos mostram que esse simples ato melhora a circulação, regula o GH e reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Se possível, inclua uma pequena dose de sol entre meio-dia e 15 horas. Isso garante a produção natural de vitamina D, essencial para a produção de testosterona e serotonina. Se o sol estiver forte, 15 minutos nos braços e rosto já são suficientes. E sobre a alimentação da tarde, prefira lanches ricos em triptófano, o precursor da serotonina. Uma banana com pasta de amendoim natural ou uma fatia de queijo com nozes. Pequenos ajustes, grandes efeitos. Chegamos então à noite, o momento sagrado da restauração hormonal. 2 horas antes de dormir, desligue todas as telas ou use filtros de luz azul. Isso sinaliza ao cérebro que é hora de iniciar a produção de melatonina. Se possível, adote um ritual fixo de relaxamento, banho morno, música calma, leitura leve ou simplesmente silêncio. Essa rotina pré-sono não só melhora a qualidade do descanso, como também aumenta os níveis de GH, melatonina e ocitocina. Evite jantares pesados. Prefira refeições leves e ricas em fibras e magnésio, como sopas de legumes, peixe grelhado com vegetais ou saladas com lentilhas e azeite. E, antes de dormir, faça algo que gere conexão emocional real. Pode ser uma conversa com alguém querido, escrever num diário de gratidão ou simplesmente colocar a mão sobre o peito e respirar profundamente. Esse gesto simples estimula a ocitocina e serotonina e envia ao cérebro o sinal de que você está seguro. E quando o cérebro se sente seguro, os hormônios florescem. Mas atenção, mesmo uma única noite mal dormida pode causar um colapso hormonal silencioso.
A ciência mostra que apenas 6 horas de sono interrompido reduzem a testosterona em até 15% no dia seguinte, além de prejudicar a memória, desregular a insulina e aumentar a fome por alimentos ultraprocessados. É como se seu corpo entrasse em modo de sobrevivência e parasse de investir em longevidade. Por isso, proteger o sono é proteger sua juventude. Agora, talvez você esteja se perguntando: mas e se eu já estiver com os hormônios muito baixos? E se minha libido desapareceu há anos? Ainda dá tempo? A resposta é: sim, sempre dá. Porque hormônios são mensageiros, e eles respondem à linguagem que você ensina ao seu corpo todos os dias. E mesmo que o tempo tenha passado, a capacidade de resposta do seu corpo continua viva. Ela apenas está adormecida, à espera da sua decisão de reativá-la. Se você chegou até aqui, é porque sente que há algo mais dentro de você. Um fogo que talvez tenha apagado, mas não morreu. Um desejo silencioso de recuperar a energia que um dia foi sua e que ainda pode ser. Agora, chegou o momento de tornar tudo isso concreto. Chegou a hora de dar o primeiro passo para o seu renascimento hormonal. Este é o plano de 7 dias para a ativação natural dos hormônios da juventude, criado para ser simples, poderoso e totalmente adaptável à sua realidade. Não exige remédios, nem equipamentos. Apenas o seu compromisso com o corpo que ainda quer florescer. Vamos começar com o dia 1, o despertar. Acorde com gentileza. Não toque no celular. Vá direto para a janela. Abra-a. Inspire profundamente e permita que a luz da manhã toque seus olhos por 15 minutos. Mesmo que o céu esteja nublado, a luz natural já envia o sinal certo ao seu cérebro. Faça movimentos lentos de alongamento, braços, pescoço, coluna. Respire profundo. Depois, prepare um café da manhã com ovos mexidos com cúrcuma, uma fatia de abacate e chá de gengibre com canela. Esse trio ativa a testosterona, aquece o metabolismo e dá um sinal claro ao corpo de que o dia será produtivo. À tarde, caminhe durante 30 minutos, preferencialmente ao ar livre. Ao voltar, faça um lanche com banana amassada, aveia e sementes de linhaça. Um estímulo direto à serotonina e ao intestino. À noite, jante cedo. Algo leve como um creme de abóbora com castanhas e azeite de oliva. 2 horas antes de dormir, desligue as luzes fortes. Tome um banho quente, ouça música suave e durma em ambiente completamente escuro. Esse será o ponto de partida para a sua reprogramação interna. Dia 2. A desintoxicação da mente e do corpo. Ao acordar, repita o ritual da luz natural. Em jejum, beba um copo de água morna com limão. Depois, movimente-se com uma caminhada leve de 20 minutos. No café da manhã, consuma iogurte natural com chia, mel cru e fatias de maçã com casca. Essa combinação fortalece a microbiota intestinal, melhora o humor e prepara o corpo para produzir serotonina. Na parte da tarde, desligue o celular por 1 hora. Sim, isso é parte do plano. A ausência de estímulo digital cria espaço para a dopamina verdadeira florescer. Escreva uma carta para alguém que você ama, ou para si mesmo. À noite, prepare um prato com peixe assado, purê de batata doce e salada de folhas verdes com azeite e limão. Antes de dormir, pratique respiração profunda por 5 minutos, deitado. Inspire contando até 4, segure por 4, solte em 4 tempos. Isso ativa a melatonina e reduz o cortisol. Dia 3, o toque que cura. Hoje, o foco é o hormônio do afeto, a ocitocina. Pela manhã, depois da luz solar e do café da manhã rico em proteínas e gorduras boas, como ovos com espinafre e azeite, ligue para alguém que você ama. Ou visite alguém, ou abrace alguém. O toque sincero é um remédio hormonal. À tarde, pratique algo com as mãos. Cozinhar, pintar, bordar, montar algo. A conexão entre criação manual e dopamina é profunda. À noite, prepare uma sopa leve com lentilhas, alho poró e cenoura, com temperos naturais como açafrão, tomilho e noz moscada. Escreva uma lista de 3 coisas boas que aconteceram no seu dia, mesmo que simples. Esse hábito ativa a serotonina e reduz pensamentos negativos. Dia 4. O corpo em movimento. Hoje,
O foco é ativar o GH, hormônio do crescimento, e a endorfina. Pela manhã, depois da luz e do café leve, faça 5 minutos de caminhada rápida, alternando com 2 minutos lentos. Isso pode ser feito até dentro de casa ou em um corredor. A alternância de ritmo engana o corpo e simula um esforço ancestral, despertando o GH. Alimente-se com algo que contenha proteínas vegetais e gorduras boas, como um prato com grão de bico, quinoa e abacate. À tarde, ouça sua música favorita em alto e bom som. Dance por 5 minutos, mesmo que sozinho. Se puder, assista a uma comédia ou algo que provoque riso verdadeiro. À noite, experimente um chá de camomila com gotas de lavanda e um prato leve com legumes grelhados e arroz integral. Durma com uma música ambiente ou sons da natureza. Dia 5. Jejum e recompensa. Hoje, vamos dar espaço ao corpo. Atrasar o café da manhã por 2 horas ativa o processo de autofagia, favorece o GH e reduz inflamações. Quebre o jejum com um omelete com cogumelos, espinafre e azeite e um chá verde morno. À tarde, caminhe por 30 minutos com atenção plena. Observe tudo à sua volta: cheiros, sons, texturas. Isso ativa dopamina e melatonina. No jantar, evite carboidratos. Coma proteína magra com vegetais. Experimente frango desfiado com couve, cenoura e abobrinha. Antes de dormir, leia algo inspirador. Não notícias, não redes sociais. Algo que alimente o seu espírito. Dia 6. O dia do silêncio. Hoje, proponha-se a ficar 3 horas seguidas sem falar, responder mensagens ou consumir qualquer estímulo digital. Esse silêncio ajuda o cérebro a reorganizar os hormônios da concentração, criatividade e paz. Alimente-se de forma intuitiva. Mastigue lentamente. Perceba a textura dos alimentos. Sinta a comida. Isso regula serotonina, dopamina e ocitocina ao mesmo tempo. À noite, prepare um ritual de autoafeto. Um banho com aromas suaves, um óleo na pele, um momento de escuta do próprio corpo. Você não está apenas se cuidando, está ensinando ao seu corpo que ele importa. Dia 7. A celebração da vida. Hoje, celebre o que mudou. Sente-se melhor? Dormiu melhor? Sentiu mais desejo de viver? Seu corpo já começou a responder. Caminhe ao sol com gratidão. Prepare sua melhor refeição da semana com ingredientes frescos. Convide alguém. Conte sua experiência. Compartilhar ativa a ocitocina de quem recebe e reforça a sua. À noite, escreva uma carta para si mesmo daqui a 30 dias. Descreva como você deseja estar. Com que energia? Com que humor? Com que corpo? E guarde essa carta, porque se você continuar, a transformação não vai parar por aqui. Chegamos ao fim desta jornada, mas, se você chegou até aqui, sabe, o verdadeiro fim é o recomeço. Você descobriu que por trás do cansaço que parecia normal, da apatia que parecia inevitável, da ausência de desejo que parecia ser coisa da idade, havia algo maior, uma verdade esquecida, uma força silenciosa e uma possibilidade viva. Seu corpo ainda quer viver. Ele só estava esperando você se lembrar de como guiá-lo. Ao longo desses dias, você aprendeu que os hormônios da juventude não são um privilégio de poucos. Eles são uma resposta do corpo a decisões simples, consistentes e humanas. A testosterona que te dá firmeza, a dopamina que acende o desejo, a serotonina que estabiliza o humor, o GH que regenera, a melatonina que restaura, a endorfina que te faz sorrir sem motivo e a ocitocina que faz o coração se abrir de novo. Tudo isso está dentro de você. E o mais bonito, você não precisa de fórmulas caras, nem de promessas vazias, nem de seguir padrões inalcançáveis. Você precisa de rotina com alma, de nutrição com intenção, de movimento com prazer e de silêncio com sentido. Cada pequena decisão, repetida com amor, se transforma em química de vida. E sim, haverá dias difíceis, dias em que o corpo parece não responder, em que o cansaço volta, em que a vontade some. Mas agora você sabe, isso não é o fim. É só um convite para olhar com mais gentileza
e lembrar dos seus ciclos. Lembre-se, a juventude não volta porque você a força. Ela volta quando você a acolhe. Vamos recapitular juntos, como um mapa simples para seu dia a dia. Exponha-se à luz natural ao acordar, para reativar seus ciclos hormonais. Alimente-se de forma viva, proteínas limpas, gorduras boas, fibras e probióticos. Movimente-se com consciência, caminhadas, força leve, danças, risos. Evite picos de açúcar e estresse digital. Cultive a presença real. Durma no escuro com silêncio e rituais de paz. Toque, abrace, converse, conecte-se. E, acima de tudo, faça de cada dia uma chance de ensinar ao seu corpo que ele ainda é amado. Porque a verdade é essa: o corpo floresce onde há afeto. A química da juventude responde ao cuidado. E cuidar-se, aos 60, 70, 80 anos, é um dos atos mais revolucionários da vida. É provar que envelhecer não é desaparecer, é se transformar. E agora, eu te convido a olhar para o espelho não buscando o que se perdeu, mas o que pode ser reacendido. A vitalidade não tem a ver com rugas, com peso ou com números. Ela tem a ver com brilho nos olhos, com entusiasmo ao acordar, com o desejo sincero de viver mais um dia inteiro, por completo. Se você quiser, volte a este vídeo sempre que sentir que está se esquecendo do seu poder. Refaça o plano de 7 dias. Compartilhe com alguém que você ama, porque rejuvenescer não é um ato solitário, é uma decisão coletiva. Quando você cuida de si, você inspira outros a fazerem o mesmo. E antes de encerrar, respire fundo agora. Isso mesmo, encha os pulmões. Segure o ar por um segundo. Solte devagar. Sinta. Isso é vida pulsando. E ela ainda é sua. E se este vídeo te tocou, compartilhe com quem precisa ouvir. Deixe nos comentários qual hábito você vai começar hoje. E lembre-se, sua juventude pode ter sido interrompida, mas nunca foi cancelada. Ela está voltando. Um dia de cada vez. Próximos episódios da série Segredos da Vitalidade. Você não está envelhecendo. Você está se reprogramando.